É de Guiné, de Guiné, de Guiné, esse povo é o povo de Guiné. É de Guiné, de Guiné, de Guiné, esse povo é o povo de Guiné. É de Guiné, de Guiné, de Guiné, esse povo é o povo de Guiné. É de Guiné, de Guiné, de Guiné, esse povo é o povo de Guiné. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. A bênção a todos. Pai Oxalá nos abençoe. Boa noite, Liliane. Olá, Franklin, boa noite, seja bem-vindo. Olá, Silvia e Vanessa, Selma, boa noite. Tá todo mundo bem? Todo mundo sobrevivendo? Denise Ribeiro, minha querida, seja bem-vinda. Denise Suíta, que saudades. Vanessinha, Carol, que bom. Que bom ver todo mundo aí. Vamos esperar nossos. Deixa eu só afastar aqui. Nossos tradicionais 10 minutinhos pra gente conversar o nosso papo, que hoje tem muitas perguntas. Hoje tá cheio aqui. A iluminação tá boa? Eu fiquei meio confuso aqui hoje. Acho que assim ficou melhor. Pai te abençoe, Silvia. Olá, Geisa. Boa noite, Camila. Finalmente, boa noite. Olá, Babá Bárbara, sua bênção, boa noite. André, seja bem-vindo. Todos com saudades, muitas saudades. Pai te abençoe. Sobrevivendo, vamos todos sobreviver. Sairemos todos vitoriosos, sem sombra de dúvida. Olá, Vinícius, meu irmão. Tudo bem? Cadê o pessoal do Tucabe? Eu e Felipe Cerqueira queremos boa noite. Boa noite. Boa noite. Carol. Boa noite. Valquíria, salve, seja bem-vinda. Aí, pessoal, quem quiser mandar as perguntas também, pode mandar, pode ficar à vontade. Já tem algumas perguntas aqui, algumas que ficaram da semana passada, que eu vou repetir hoje. Hoje eu vou ter que ficar passando assim, porque eu estou sem ajuda hoje, estou sozinho. Mas vai dar tudo certo, a gente vai conseguir fazer. Júlia, Marcelo, sejam bem-vindos. Já já mais 4 minutinhos para a gente começar a conversar, Adriana. Boa noite. E aí a gente vai. Eu já tô com as perguntas da semana passada que não deu tempo de responder, que eu vou responder hoje. E mais algumas perguntas que eu recebi também. E aí quem quiser ir fazendo pergunta ao longo da terapia, ó, ao longo da live, só ir colocando aqui nos comentários que a gente vai tentando responder, eu vou anotando aqui e a gente vai respondendo a vocês. Tá bom? Pra gente ir participando, tá todo mundo participando, recebi várias perguntas e isso é muito bacana. A gente ir trocando essa experiência, a gente ir participando aí desse momento. Mais 2 minutinhos, tá, gente? A gente tá com 35 pessoas na página. E aí daqui a pouco a gente já começa a nossa conversa dessa semana. Eu não consigo ver. Ai.
Ah, agora eu consigo. Achei aqui aonde eu vejo todo mundo que tá online. Adriana, Patrícia, Paola, Kathleen, Rosalva, Jaque Vieira. Agora eu consegui, achei. Olá, Márcia, seja bem-vinda. Olá, Rosalva. É verdade. Não deixa de ser uma terapia, né? A gente está aqui falando e conversando e se ajudando, e isso é muito bom, é muito importante. Espero que a gente consiga manter isso. Bom, gente, 7h10, 38 pessoas, acho que a gente pode começar, porque, desculpe a coriza, mas é alergia só, tá, gente? Não estou com coronavírus não, tá? Graças a Deus. Tô com muita alergia mesmo. Mas vamos começar, que a gente tem bastante assunto hoje, tem algumas coisas que eu quero falar aqui, que eu quero conversar, que eu quero colocar para vocês, e também quero ouvir de vocês, né, pra gente começar a nossa conversa e dar tempo da gente responder todas as perguntas hoje. Bem, em primeiro lugar, né, parabéns a todas as mamães, a todas as mães, que possam receber muito amor, muito axé, muita energia positiva. Um beijo especial para minha mãe carnal, Valéria, que todos conhecem. Hoje eu passei o dia com ela e queria agradecer a minha mãe por tudo e dar os parabéns aí a todas as mamães, né, pelo dia de hoje, que possam ter curtido, algumas infelizmente de longe, né, pela situação que a gente está passando. Mas Dia das Mães é todo dia, né, gente? Eu acredito que daqui a pouco isso vai passar e a gente vai poder agarrar, beijar as nossas mães, ficar agarradinho o tempo inteiro. Eu acho que em breve isso vai voltar a acontecer e a gente vai poder recuperar esse tempo, né? Que a gente está precisando se isolar, precisando ter um distanciamento, evitar o contato físico com as pessoas que a gente ama, né? Isso eu acho que está sendo uma das coisas mais difíceis pra gente passar, né? O contato físico realmente o afeto realmente é muito difícil a gente não ter. Então, que a gente possa valorizar isso cada vez mais, né? Que a gente possa dar valor ao afeto, ao amor das pessoas, ao carinho das pessoas. Isso é muito importante e agora a gente percebe o quanto isso faz falta, né, na nossa vida. Então, que isso fica realmente de reflexão pra gente, tá bom? Então, mais uma vez, parabéns a todas as mães. E de mãe, né, e a gente se remetendo a Umbanda, como existem mães maravilhosas dentro da Umbanda. Existem as mães de santo, né? Eu fui criado por mães de santo, né? Eu fui feito por mães de santo maravilhosas que me abençoaram durante a minha vida, durante a minha trajetória na espiritualidade. Eu sou muito grato a essas mães. As minhas 3 mães de santo que eu tive, que não estão mais aqui nesse plano, né? Já fizeram a sua passagem, mas eu tenho certeza que olham muito por mim. Então que nesse momento, né, as minhas mães Débora, Alba e Elvira possam receber o meu amor, o meu carinho e a minha gratidão por tudo. E a gente fala na Umbanda, a gente fala das nossas mães ancestrais, que estão com a gente o tempo inteiro. Né? O que fala das nossas pretas velhas, aproveitando que a gente está na semana dos pretos velhos, nossas pretas velhas que trazem essa energia de maternidade tão forte, né? Que nos dão o acalanto delas, que nos dão tanto axé, que nos dão tanta força. Elas trazem uma energia de ancestralidade tão forte pra gente que não tem como a gente não se emocionar. E não tem como a gente não se identificar com elas como nossas verdadeiras mães, as nossas pretas velhas, que nos abençoam, que às vezes puxam a nossa orelha, que nos dão conselhos, que nos dão carinho, que nos dão amor, que tem sempre uma palavra certeira para falar na gente, que nos dão colo. Quem nunca chorou no colo de uma preta velha, né? Isso é tão bom, isso é tão maravilhoso. Então a todas as pretas velhas que recebam o nosso amor, o nosso carinho, a nossa luz.
vovó Cambinda, vovó Catarina, vovó Maria, Maria Conga, Maria Redonda, vovó Rita, vovó Joana, vovó Josefa, vovó Benedita, enfim, a todas as vovós, a todas as tias que possam nos abençoar, nos iluminar nesse momento. As pretas velhas são as nossas grandes mães ancestrais. E nada mais justo do que nesse momento a gente falar sobre elas, a gente louvar as nossas pretas velhas, né, com muita força, com muito axé, com muita luz e com muita vibração. E tem aquele pontinho que todo mundo conhece, vou tentar cantar, tô meio fanho aqui, mas dá pra gente cantar. Lá vem vovó descendo a serra com a sua sacola, vem com seu rosário, com seu patuá, ela vem de Angola. Lá vem vovó descendo a serra com a sua sacola, vem com seu rosário, com seu patuá, ela vem de Angola. Eu quero ver, vovó, eu quero ver. Eu quero ver esse filho de Pemba tem querer. Eu quero ver, vovó, eu quero ver. Eu quero ver esse filho de Pemba tem querer. Lá vem vovó descendo a serra com a sua sacola, vem com seu rosário, com seu patuá, ela vem de Angola. Lá vem vovó descendo a serra com a sua sacola, vem com seu rosário, com seu patuá, ela vem de Angola. Eu quero ver, vovó, eu quero ver. Eu quero ver esse filho de Pemba tem querer. Adorei as almas. Salve as nossas vovós, salve as nossas pretas velhas. E por falar em nossas mães ancestrais, o que dizer das nossas caboclas, que trazem tanta força, tanta luz, tanta energia de liderança, como são as nossas mães de verdade. Então as caboclas nos remetem a essa força, a essa energia de mãe, de guerreiras mesmo, né? São as nossas grandes guerreiras, as nossas grandes caboclas, que trazem essa energia, essa força, essa luz, essa vibração tão maravilhosa. As caboclas, elas nos impulsionam muito a guerrear, a seguir em frente, né? Aquele verdadeiro estereótipo de mulher, de mãe, de guerreira. Elas são muito, muito maravilhosas. Eu tenho grande paixão pelas caboclas, que trazem essa força, essa luz, essa energia. São as nossas grandes mães ancestrais também. Salve todas as caboclas da Umbanda, que possam trazer muita força, muita luz, muito axé, muita energia a todos nós. Cabocla Jurema, que é uma grande falange dentro da Umbanda, com todas as suas falangeiras. Cabocla Jandira, Cabocla Jussiara, Cabocla Jupira, Cabocla Iracema, a todas as caboclas que possam nos iluminar, nos trazer muita força, muita luz nesse momento em que precisamos ter muita força para guerrear, para seguir em frente e não desistir dos nossos caminhos, dos nossos propósitos. Porque temos certeza que se estamos passando por isso é porque a gente precisa passar. E eu tenho certeza que a gente vai passar melhor com a força das nossas caboclas. O que cabocla? Salve todas as caboclas de Umbanda. E aí eu vou cantar um pontinho da Cabocla Jurema, que é uma grande falange da Umbanda. Dentro dessa falange existem muitas caboclas que trabalham junto com a Cabocla Jurema. E a gente louvando a Jurema, a gente está louvando todas as caboclas. Jurema, seu saiote é tão lindo, seu capacete é de pena, como brilha seu diadema. Jurema, seu saiote é tão lindo, seu capacete é de pena, como brilha seu diadema. Jurema, 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 filha de Tupinambá. Jurema, 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 filha de Tupinambá. Jureme, Jurema, sua folha caiu serena, Jurema, dentro deste gongá. Jureme, Jurema, sua folha caiu serena, Jurema, dentro desse gongá. Salve São Jorge Guerreiro, salve São Sebastião, salve a Cabocla Jurema, que nos dê a proteção. Salve São Jorge Guerreiro,
salve São Sebastião, salve a cabocla Jurema, que nos dê a proteção. Ô que cabocla, salve a Jurema, salve todas as caboclas, salve a nossa amada cabocla Jandira, que tanto olha por nós, que nos traga muita saúde e muita proteção nesse momento para nós, para toda a nossa família, para todo o nosso planeta. Ô que cabocla! E continuando a falar das nossas mães ancestrais, a gente fala das pombagiras, que também são grandes mães, são mulheres maravilhosas que imprimem o sentimento de mulher, de liberdade, a liberdade da mulher. E mães, grandes mães. Ah, quem nunca abraçou uma pombagira e sentiu aquela vontade de chorar, de desabafar, de dizer. E ela, muitas vezes, nos dá um esporro, mas que nos faz refletir, nos faz enxergar a realidade. Ela que muitas vezes nos dá carinho, nos dá colo, nos dá acalanto, diz as palavras certas que a gente precisa ouvir, nos coloca para pensar, nos coloca para agir, nos coloca para nos movimentar. Porque pombagira é movimento, é luz, é sensualidade, é paixão, é amor. E é amor de mãe. As pombagiras também são as nossas grandes mães ancestrais. Então que a força das pombagiras nos tragam nesse momento a energia necessária para a nossa caminhada e nos traga força para a gente vencer esse momento, porque eu tenho certeza que todas elas estão conosco. Todas as pombagiras, Maria Mulambo, Maria Padilha, Maria Farrapo, Dona Sete Encruzilhadas, Dona Figueira, Dona Sete Saias, pombagira menina, pombagira cigana, Maria Navalha, todas as pombagiras. São muitas e são maravilhosas. Eu sou eternamente apaixonado e grato às pombagiras. Então que elas nos tragam nesse momento essa força, esse axé, essa luz. E eu digo, pombagiras são minhas grandes mães ancestrais. E aí a gente canta aquele pontinho para nossa amada Dona Sete. E a gente cantando para ela, eu peço licença a todas as outras, que automaticamente a gente está louvando a todas as nossas amadas pombogiras. Quando passar no meio da encruzilhada, moço, oh, não se esqueça de olhar para trás. Quando passar no meio da encruzilhada, moço, oh, não se esqueça de olhar para trás. Você vai ver uma mulher vestida de preto, moço. Ela é rainha, rainha. Você vai ver uma mulher vestida de preto, moço. Ela é rainha, rainha. Ela é rainha, rainha. Sete encruzilhada, ela é rainha, rainha. Ela é pombogira, ela é rainha, rainha, moço. Ela é rainha, rainha. Ela é rainha, rainha. Sete encruzilhada, ela é rainha, rainha. Ela é pombogira, ela é rainha, rainha, moço. Ela é rainha, rainha. Larô Exu. Salve as pombogiras, salve Dona Sete, salve Dona Padilha, salve Dona Mulambo, salve Dona Farrapo, salve todas as pombogiras, nossas grandes mães ancestrais. E a gente fala de mãe na Umbanda, e a gente não pode deixar de falar da grande mãe, a mãe de todas as cabeças, que é a dona do nosso terreiro, é a dona da minha cabeça, que é a nossa amada mãe Iemanjá. Que Iemanjá, ela representa o verdadeiro estereótipo da mãe, da grande mãe, aquela mãe dos seios fartos, que abraça todos os seus filhos, que acolhe a todos com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação. É aquela que lambe a cria verdadeiramente. É a nossa grande mãe Iemanjá, dona de nossas cabeças, dona de todos nós. Que Iemanjá possa trazer a sua luz, a sua força, a sua energia e a sua vibração. Que a minha amada mãe Iemanjá abençoe a todos vocês, abençoe a todos nós nesse momento. Iemanjá, grande mãe ancestral de todos nós, que as ondas do mar sagrado, mãe, lave os nossos corações, lave o nosso planeta, nos faça forte, nos faça firmes, nos faça
autênticos. Eu sou filho de Iabá, Iabá é minha mãe. Eu sou filho de Iabá, Iabá é minha mãe. É a rainha do tesouro, Odoceaba no fundo do mar. Odoceaba no fundo do mar. Odoceaba no fundo do mar. Odoceaba, salve a nossa grande mãe ancestral. Salve a nossa grande e amada mãe Iemanjá. Odoiá Iemanjá. E falar de mãe, como não falar da mãe criadora de tudo? É a nossa grande mãe Nanã Buruquê, aquela que traz a energia da sabedoria, aquela que nos faz sábio. Eu digo que todas as nossas 4 Iabás, elas trazem as fases da mulher e da mãe para todos nós. Então, a Nanã Buruquê traz aquela fase daquela mãe madura, aquela mãe que aconselha, aquela mãe que briga, aquela mãe que defende com unhas e dentes. Nanã Buruquê, ela traz essa energia de transformação, de ancestralidade, de sabedoria. Então que Nanã no dia de hoje nos traga todo o seu saber, para que a gente possa ter sabedoria suficiente para enfrentar toda essa problemática que a gente está passando, que a gente está vivendo. Nanã Buruquê é grande mãe ancestral de todos nós, principalmente no nosso templo. Nós somos sustentados pela nossa mãe Nanã o tempo inteiro. Para quem não sabe, o nosso terreiro ele foi construído em cima de um brejo, que tem uma força muito grande de Nanã Buruquê. Então nós ali, parece que o tempo inteiro estamos sustentados por ela. Que a grande mãe Nanã nos abençoe, nos ilumine e nos faça fortes, firmes e felizes. Saluba Nanã Buruquê, saluba Nanã! Oi, Nanã Buruquê, seus filhos lhe pedem, seus filhos lhe imploram. Venha ver terreiro e levar todo o mal pra sua marola. Oi, Nanã Buruquê, seus filhos lhe pedem, seus filhos lhe imploram. Venha ver terreiro e levar todo o mal com a sua marola. Salubananã, auê, salubananã, auá, salubananã, na beira do rio, nas ondas do mar. Salubananã, auê, salubananã, auá, salubananã, na beira do rio, nas ondas do mar. Salubananã Buruquê, salve a nossa grande mãe ancestral. E o que falar de nossa mãe Oxum, aquela responsável pela fecundação, pela gravidez, por nos conceber, a nossa grande mãe, a dona do ouro, que nesse momento é a nossa grande mãe, que o seu ouro seja a nossa armadura, que nos faça fortes, que nos faça firmes para vencer essa batalha. Pois Oxum é mãe maior e quem tem fé em nossa mãe Oxum jamais irá perder. Ela é todo ouro, ela é todo brilho, e o ouro é a maior riqueza que temos, que é a nossa fé. Que o ouro de Oxum seja a nossa fé sempre, sempre. Que Oxum nos ilumine nesse momento, nos traga a sua força, a sua luz, a sua energia e a sua vibração. Ora iê, Oxum, salve a nossa mãe Oxum! Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio, colhendo lírio, lirioê, colhendo lírio, lirioá, colhendo lírios pra enfeitar nosso gongá. Colhendo lírio, lirioê, colhendo lírio, lirioá, colhendo lírios pra enfeitar nosso gongá. Ora aí, Oxum, salve a nossa mãe Oxum. Oxum nos traga muita força, muita luz com as suas águas e com o seu amor. Continuando a gente falando das nossas mães ancestrais, a gente não podia deixar de falar de nossa mãe Iansã. Eu tenho verdadeira paixão por Iansã, né? Eu até disse isso lá no terreiro. Eu não carrego Iansã, eu não incorporo Iansã, não tenho Iansã na minha coroa. Mas é impossível eu dizer que Iansã não faz parte da minha vida. As minhas 3 mães de santo, que foram minhas mães de santo durante a minha vida espiritual, todas elas são filhas de Iansã. Todas elas têm Iansã de frente na vida delas. A minha mãe carnal é filha de Iansã.
A minha babá menor do terreiro, babá Bárbara, é filha de Yansan. Yansan está o tempo inteiro fazendo parte da minha vida. Então eu tenho a honra e orgulho de dizer que Yansan também é a minha mãe. Com muita força, com muita luz e com muita energia. Que Yansan no dia de hoje nos traga a sua vitalidade, a sua força, a sua luz, a sua energia, o seu axé. Que o raio de Yansan, junto com com seu vento, vente para longe de nós toda e qualquer energia negativa, toda e qualquer enfermidade, todo e qualquer problema, que ela possa nos cobrir com a sua força, com a sua energia, com a sua vibração, com o seu axé. Me protegi no bambuzal de Yansan, das demandas que jogaram em mim. Me protegi no bambuzal de Yansan, das demandas que jogaram em mim. Ela é do vento e traz toda a bondade, e com seu raio destrói toda a maldade. Ela é do vento e traz toda a bondade, e com seu raio destrói toda a maldade. Epa, rei Beloia, virou o tempo, foi pra ela guerrear. Epa, rei Beloia, na nossa umbanda ela é grande orixá. Epa, rei Beloia, virou o tempo, foi pra ela guerrear. Epa, rei Beloia, na nossa umbanda ela é grande orixá. Epa, rei Oiá, Yansan, que Yansan traga a sua força, a sua luz, sua vibração, seu axé e a sua energia para junto de nós. Salve todas as mães da Umbanda, nossas pretas velhas, nossas caboclas, também as nossas baianas, as marinheiras, as encantadas, todas as energias femininas da Umbanda que traduzem esse espírito de mãe, e as nossas Iabás, Iemanjá, Nanã, Oxum, Yansan, e as outras Iabás, as outras energias femininas também que existem, Obá, Euá, enfim, a todas, que possam nos iluminar, trazer muita força, muita luz, muita vibração. E mais uma vez, parabéns a todas as mães. Muito obrigado. Bom, gente, antes de eu começar a falar das perguntas, lembrando que quarta-feira, dia 13 de maio, dia de Preto Velho, temos live. Temos live para cantar os pontinhos para os pretos velhos, né? Não poderíamos deixar de fazer essa homenagem a eles, né? Aos pretos velhos, nossos amados pretos velhos, esses espíritos maravilhosos que nos trazem muita força, muita energia, muita vibração. São os verdadeiros conselheiros. Dizem que os pretos velhos são os psicólogos da Umbanda, né? Então que eles possam, nesse mês, né, que é o mês dedicado aos pretos velhos, né, que são espíritos ancestrais, que trazem essa energia de sabedoria, de paciência, de humildade principalmente, né? Desculpa. Então que eles possam nos deixar muito, muito iluminados e muito protegidos nesse momento tão difícil que a gente está passando. E a gente tem certeza que eles estão conosco, todos eles, nossos amados pretos velhos. Então vamos fazer a nossa homenagem aos pretos velhos. Dia 13 de maio eu já criei aqui o evento na nossa página. 13 de maio às 19 horas a gente vai fazer a nossa live aí para cantar uns pontinhos dos pretos velhos. Gente, não estou conseguindo ler os comentários todos, tá? Desculpa, porque eu estou sozinho aqui hoje e aí não vou conseguir ler tudo. Mas, pois é, esse ano sem feijoada, né? Dizem que a feijoada era o resto da comida que ia para a senzala, e assim nasceu a feijoada, que eram os restos do porco lá e tal, não sei o quê. Se essa história é verdade ou não, não sei. O que importa é que é uma delícia a gente fazer a feijoada dos pretos velhos, é uma energia maravilhosa. Lá no terreiro, né, a feijoada ela é servida dentro do terreiro, os pretos velhos abençoam a feijoada e a gente come a feijoada dentro do terreiro, todo mundo ali concentrado, fazendo os pedidos. Enfim, é um dia incrível. Nós já tivemos várias feijoadas para os pretos velhos. Esse ano não vamos ter, mas em breve,
quando tudo voltar ao normal. Quando tudo voltar ao normal, não. Quando tudo voltar melhor, porque normal não estava bom. Então, quando tudo voltar melhor, a gente vai fazer a feijoada dos pretos velhos o dia que for. Tá certo? E então, temos live. No final eu vou falar algumas coisinhas sobre o dia 13 de maio, sobre os pretos velhos. Vou tentar, né, gente? Que eu passei meia hora aqui falando das mães, como eu prometi, que ia falar um pouquinho sobre as mães ancestrais. Bom, vamos falar das perguntas. Recebi algumas perguntas. Deixa eu ler os comentáriozinhos antes aqui, que tá bonitinho. Florzinha, coraçõezinhos, muitos coraçõezinhos. Fora os doces da vovó Joana, é verdade, a vovó Joana introduziu os doces na festa de Preto Velho. Ela conta uma história de que quando ela vivia, alguns dias as escravas eram liberadas para vender doce na cidade e tal, e era uma farra, e ela, quando vai lá no terreiro, ela faz uma farra com esses doces. É muito, muito legal. Teremos isso em breve. Bom, vamos às perguntas. Temos aqui uma pergunta que foi da semana passada, da Shirley. Ela perguntou assim: quais os orixás que não podem ser guia de frente de um médium? Eu não sei se ela quis dizer realmente isso, orixás, porque orixá normalmente não é guia de frente, né? Na verdade, a gente tem os orixás que estão de frente, né, na gente. São nosso pai, mãe de cabeça, são nossos juntós. Em alguma outra live a gente pode falar um pouquinho melhor sobre isso, sobre orixás regentes. Então, qualquer orixá pode ser o nosso orixá de frente. Aí vai depender, dependendo da metodologia que é usada em cada terreiro, né? Tem lugares que é por um oráculo, né, que se faz para saber qual é o seu orixá. Tem um outro que a própria entidade fala qual é o seu orixá. E tem outros que é através de um ritual muito específico, né? Para quem está se iniciando, né, dentro da Umbanda, existem rituais específicos que vão dizer quem são os orixás que regem a sua cabeça, e a partir disso você vai fazer o seu trabalho espiritual. Então existem várias formas, tem alguns que fazem por cabala, por numerologia. Então, assim, depende muito. Mas eu acho que a pergunta que a Shirley quis falar é qual o guia que não pode ser. Normalmente o guia-chefe, né, o guia que comanda os trabalhos espirituais, ou é um caboclo ou é um preto velho. Às vezes um boiadeiro, assim, mas é mais difícil. Normalmente é um caboclo ou um preto velho. Dificilmente você vai ver um Exu sendo guia de frente, porque o trabalho de Exu é um pouco mais específico, um pouco mais diferente. Então, normalmente um caboclo ou um preto velho, que são os guias de frente de um médium. Tá certo? Quem quiser comentar, pode comentar. Bom, temos aqui uma outra pergunta do Davi Moraes. Perguntinha boa, hein? Qual a sua opinião a respeito do ritual de abate de animais na Umbanda? Bom, primeiramente gostaria de agradecer ao Davi Moraes pela... não sei quem é, né? O cantor não, né? Pela pergunta, muito boa sua pergunta, bem polêmica. Assim, a prática do abate de animais, né, dentro da Umbanda, ela é uma prática muito ancestral, né? Dentro da Umbanda não, é religiosa, né? Ela é muito ancestral, ela vem de uma ancestralidade aí muito, muito distante da gente. E assim, na verdade, eu não sei se eu tenho uma opinião assim a respeito. O que eu posso dizer é que assim, nós no Templo de Umbanda Olhos de Lince, a gente não utiliza esse tipo de energia, né? A gente acaba utilizando outras energias que substituem o sangue, né? Porque o sangue, na verdade, ele é energia vital, né? Ele é energia que traz vida. Então, assim, existem outros elementos na natureza que substituem o sangue animal,
né? A gente pode usar o sangue vegetal, a gente pode usar o sangue mineral, né? O azeite de dendê não deixa de ser um tipo de sangue vegetal. Então, assim, a gente acaba utilizando outras fontes de energia. Esse tipo de prática, dentro dos rituais mais africanistas, dentro das nações, são rituais e práticas muito comuns e muito naturais. E isso é muito natural para todo mundo. Isso não tem menor problema nem menor mistério. E o que acontece? Dentro da Umbanda, da sua formação um pouco mais tradicional, isso não é comum de se ver, de se acontecer. As práticas elas vêm através das ervas, a gente acaba extraindo sangue vegetal através das ervas, e tudo isso, que tem o mesmo efeito. De repente a gente vai precisar de uma quantidade um pouco maior, né? Que às vezes com uma pequena quantidade de sangue animal eu consigo a energia necessária para um determinado trabalho, para uma determinada consagração. E com as ervas eu preciso de uma quantidade um pouco maior. Então, assim, na verdade, as casas de Umbanda que têm uma raiz, né, que são mais africanistas, que têm mais influências, às vezes aquele dirigente ele veio de uma raiz que é de nação e tem lá e aprendeu daquela forma porque a Umbanda que ele fazia tinha raízes com alguma nação mais específica, então ele acaba trazendo para dentro do ritual dele esse tipo de doutrina. Então, o que acontece? Isso acaba se tornando um hábito e acaba se tornando comum. Isso vai passando. Aí, de repente, uma pessoa que daquela casa, que sai daquela casa e abre uma casa, ela vem dessa raiz. Então, na raiz dela, isso faz parte. Ela acaba levando isso para a raiz dela. Então, assim, isso vai depender muito da raiz de cada pessoa. Eu, na minha raiz, até tive contato assim com isso e tal, mas acabei não trazendo, né? Não trazendo porque eu percebi que eu preferia usar as energias de uma outra forma. E isso acaba... E aí vai dar afinidade também de qualquer pessoa, né? Tem pessoas que se afinizam, tem pessoas que não se afinizam. Eu não tenho nada contra, não tenho nada contra, até porque eu sou super carnívoro, como carne. Então, assim, não tenho nada contra a isso. Eu acho que vai depender da afinidade de cada um. Né? As pessoas vão estar nos locais em que se afinizam. Eu acho que o que a gente não pode é ser crítico, né? Nem julgar se está certo, se está errado. Como eu falei da outra vez. Gente, não existe certo ou errado. O que é certo, o que a gente tem que olhar e ter um olhar do que é certo e do que é errado, esse local ele trabalha com ética, com dignidade, se não cobra pelas coisas, né? Tá fazendo as coisas dentro da lei, né? Da lei que rege, né? O nosso país, a gente não pode fazer nada fora da lei, a gente não está ofendendo ninguém, não está ferindo ninguém. Então isso é o certo. Agora, se o ritual é assim, se tem abate de animal, se você tem o abate de animal, você não concorda, então você pode procurar outro local que não tenha para ir. Por isso a Umbanda é assim. A Umbanda ela é múltipla. Tem vários tipos de Umbanda, então você vai naquela que você mais se afiniza. É por isso que nunca teve essa união, essa unificação da Umbanda, não tem como ter. Porque a Umbanda ela é para todos. Ela é para todos. Ela é para aqueles que se identificam mais com o cristianismo, então eles têm rituais muito parecidos com o catolicismo, o sincretismo com os santos católicos é muito forte em alguns terreiros. E aí quem tem essa afinidade vai amar e vai se afinizar com esse trabalho. Quem tem mais afinidade com o espiritismo, com o kardecismo, existem umbandas que são muito próximas a essa energia, a esse tipo de doutrina, esse tipo de ritual. Então quem se afiniza com isso vai encontrar umbanda que tenha esse tipo de trabalho. Quem se afiniza um pouco mais com os rituais mais africanistas, de nação, tem várias umbandas que se encaixam nesse perfil, e outras que são um pouco mais esotéricas, que trabalham com rituais, né, com um pouco mais de esoterismo, de cristal, de chakra, de reiki, disso, daquilo. Existem bandas que têm esse tipo de trabalho. Então a banda ela é aberta para todo mundo, para você encontrar a energia que vai te fazer melhor. Né? Então o mais importante disso é a gente não julgar, não criticar, porque tem para todo mundo. Se você não gosta, você parte para outro local que você vai encontrar. Você vai se afinizar com algum lugar, com algum tipo de trabalho mais específico. O importante é a gente não ter esse tipo de julgamento. Tá certo?
Deixa eu ler aqui comentário. Tem uma pergunta aqui da Andressa, minha prima. Os pretos velhos são entidades que só tem na Umbanda? Eles são entidades brasileiras? Na verdade, eu acho assim que as entidades mesmo, elas não têm religião, né? A religião é nossa, é a gente que precisa delas, né? Então, eu acho que eles são espíritos, né? Que eles acabam vindo e trabalhando em qualquer lugar que for necessário, que for preciso. Mas o mais comum é eles virem na Umbanda nessa característica que eles têm, né? De vir nesse arquétipo de velhos, né? Trazendo a energia da sabedoria, da paciência, né? Da calma, da tranquilidade, aquele preto velho que fala manso, que vai te falar as palavras certas, que vai saber te ouvir. Então, assim, é um arquétipo muito forte dentro da Umbanda realmente, né? E acaba que, assim, as entidades, o espírito, ele quando está num outro plano, tem nacionalidade, né? Ele pode ter uma origem, isso e aquilo, mas ele não tem. Ele pode até ter nunca ter tido uma vivência aqui no Brasil, no nosso país, e ele vai acabar adotando aquele arquétipo porque ele se enquadra naquela linha, naquela vibração ali específica. Então ele pode ser uma entidade que nunca teve uma vida, né, quando encarnado aqui no Brasil, pode ter sido em outro país, mas ele vai adotar aquele arquétipo ali, daquele velho que foi escravo, né, que viveu aqui nas terras do Brasil e tal. Ou não, ou pode realmente ter tido uma história, isso e aquilo. A gente, né, às vezes consegue teve a oportunidade de ouvir algumas histórias, né, de algumas entidades, né, de quando elas estavam aqui, né, na sua última vivência, e é incrível a gente ver e perceber como as histórias deles se entrelaçam assim umas com as outras, né? É bem bacana, é bem interessante. Eu tô ficando doido aqui. Exatamente, que o Fábio tá colocando aqui. Que Babá Fábio está colocando aqui, meu primo. Minha família, todo mundo macumbeiro. São arquétipos, né? A live é nossa, a live é nossa, a live não é minha não, viu? É pra gente trocar, é pra gente trocar energia, é pra gente trocar conhecimento junto, é pra gente discutir. Até porque, como eu falei, eu falo sempre, né? Eu até comentei que semana passada semana retrasada, eu recebi um comentário horroroso, que é uma crítica horrível. Enfim, eu não sei tudo, a gente tá aqui aprendendo mesmo um com o outro. Aqui o Paulo colocou que, lembrando que não é só o abate por si só, as carnes são utilizadas posteriormente para alimentar aquela comunidade. Sim, isso é muito comum mesmo, Paulo. É muito comum, depois do ritual, o que não se usa dentro do trabalho, ele é para fazer comida, as pessoas comem, fazem suas refeições. É bem bonito, né? Bom, vamos lá. Cadê? Próxima pergunta foi a pergunta da Adriana. Você acredita que a mediunidade é uma herança familiar? Qual a sua opinião a respeito? Olha, a minha opinião é que não. Que não existe herança mediúnica. Eu acho que a gente tem na nossa ancestralidade, né, na nossa família, né, isso às vezes vem de uma tradição, isso vai passando de geração em geração, mas eu acho que cada um tem a sua história, cada um tem o seu momento, né? Então eu não consigo conceber a ideia de que mediunidade é uma herança. Eu acho que mediunidade ela é característica de cada um, ela é uma condição de cada um. Você está condicionado nessa encarnação a exercer a mediunidade de alguma forma, né? Então, seja na Umbanda, seja no Espiritismo, ou seja em algum outro segmento, né? Porque a mediunidade ela não é exclusiva do Espiritismo, da Umbanda, do Candomblé. A mediunidade ela acaba estando presente em tudo, né? Então não tem... Eu não acredito nisso, né? Eu acredito que exista a tradição e às vezes algumas pessoas elas até
embarcam nisso, nesse caminho, por conta dessa tradição, por conta de uma pressão familiar, isso é porque é família, porque isso, porque aquilo, e acaba indo, embarcando nesse mundo aí da mediunidade, né? Mas eu não acredito em herança familiar, não. Bom, tem outras perguntas aqui, eu vou dar uma anotadinha, porque senão eu não vou conseguir ler as outras da semana passada. E daqui a pouco eu faço essas que estão aqui. Tem uma outra pergunta do Paulo Tostes. Cadê? Gostaria de saber como foram suas experiências mediúnicas no início do seu desenvolvimento. Se pudesse relatar as dificuldades e os meios pelos quais foi conseguindo ultrapassá-las. Ih, gente. Ih, Paulo, obrigado pela pergunta. Olha, foram muitas. Foram muitas dificuldades, né? A mediunidade, na Umbanda, né? Ela, às vezes, ela pode se tornar um pouco assustadora. Né? Às vezes, quando a gente vai no terreiro uma primeira vez, a gente vê as pessoas, né, incorporando e rodando isso e aquilo, você fica meio nervoso, né? Achando que você vai cair, que você vai morrer, que você vai ter um monte de problema, que você não vai conseguir. Mas assim, são dificuldades mesmo, é medo, né, que a gente tem de estar, às vezes, de estar achando que tudo aquilo que está acontecendo com a gente é coisa da nossa cabeça, que meu Deus, eu tô aqui, mas eu tô escutando tudo, eu tô vendo tudo. Ai, sou eu, será que sou ela, será que sou eu? Então, essa eu acho que foi uma das maiores dificuldades realmente que eu tive, né, de entender, de separar a minha consciência da energia da entidade, né? Isso no começo a gente está muito presente, né? Porque a entidade, ela tá, como eu falei, expliquei na semana passada, né? Em relação à irradiação, que a entidade, ela tá irradiando a energia, que ela vai começando a nos envolver, a gente vai aos poucos nos entendendo com aquela energia, com aquela vibração. Então, uma grande dificuldade para mim, né, no meu desenvolvimento, que ainda continuo no desenvolvimento, né, desenvolvimento é para sempre, era essa, né, assim, da gente se entregar. A gente fica muito travado, com medo, né, de não ter nada, não tem nada, não estou sentindo nada, eu não sei se é coisa da minha cabeça. Então isso é algo muito difícil mesmo da gente lidar. Então, o que eu fiz, né, ao longo do desenvolvimento, ao longo da trajetória, o que eu fiz e o que eu aconselho a todos a fazerem é conversar. Conversar com as pessoas mais experientes, eu conversava muito com a minha mãe de santo, né? Perguntava, questionava, né? O que eu tô sentindo? Eu tenho dificuldade com essa energia, eu não consigo identificar qual é a diferença, né? Às vezes você não sabe, você tá numa gira lá de caboclo, e aí você tá sentindo algo diferente do que você sempre sente em todas as giras de caboclo, mas dessa vez tá esquisito. Então, assim, é importante você falar, que aí, com certeza, sua mãe de santo, seu pai de santo vai te explicar, vai te orientar, vai te dizer como é que você tem que fazer, como é que você tem que se comportar, vai fazer uma gira, né? A gente tinha uma programação lá no terreiro esse ano de ter várias giras de desenvolvimento, por enquanto está suspenso, né? Até as coisas voltarem, para que a gente possa ir expondo as nossas dificuldades, para que a gente possa ir deixando os dirigentes cientes de quais são as suas dificuldades, para que a gente possa te ajudar, porque muitas vezes o problema das pessoas, do ser humano, é só que elas não falam. Elas não falam quais são as dificuldades, elas não falam quais são os seus medos, e elas acham que nós, dirigentes, temos que saber, que a gente tem que adivinhar que está difícil para você. Não, até porque eu não forço desenvolvimento mediúnico de ninguém. A gente, desde o começo, a gente deixa todo mundo livre para que as coisas elas aconteçam naturalmente, sem uma forçação de barra, né? Então, que você vá se entregando aos poucos, que seja muito natural, que seja muito simples, que não tenha pressão. Porque eu parto do seguinte princípio: se eu ficar pressionando, você vai incorporar você mesmo.
entendeu? Você vai ficar com medo, você vai ficar acuado, você não vai conseguir se concentrar, o seu guia, a sua entidade vai ter dificuldade de se aproximar de você. Então, assim, eu acho que o muito importante é a conversa, é a comunicação. E às vezes a gente acha que a gente está se comunicando muito bem e a nossa comunicação está uma porcaria. Então é importante isso. O que eu fiz para ultrapassar essas barreiras foi falar, foi conversar, foi dizer, aí eu fui orientado, existiam gírias específicas para isso, para esse trabalho, para esse desenvolvimento. Então as minhas dificuldades eram essas, era não saber o que estava acontecendo comigo. E o que eu fiz foi fazer, foi conversar, foi falar e eu fui devidamente orientado. Tá certo? Ok? Bom, vou passar para a próxima, depois eu leio aqui os comentários e as perguntas que estão vindo aqui. Deixa eu beber uma água aqui. Cara, faltam 7 minutos para acabar. Pergunta da Mariana. Por que normalmente não se pode ir de roupas escuras a um terreiro? Olha, Mariana, muito boa a sua pergunta. Muito obrigado, inclusive. Na verdade, assim, a gente não tem nada contra roupas pretas, roupas escuras, nada contra a cor, tá? É que, na verdade, assim, o branco, ele facilita a recepção de energias. Então, quando a gente está com uma roupa escura, a gente está meio fechado para receber as energias, receber as vibrações que existem dentro de um centro, dentro de um terreiro ou algo assim. Então é importante que a gente esteja de roupa de preferência branca. Quando não puder ser branca, de roupa clara. Que a gente vai lá no terreiro, né, quando a pessoa está de preto, uma roupa muito escura e tal, a gente coloca um jaleco branco em cima. Não é porque não pode o preto, porque o preto é ruim. Não. A gente coloca o branco porque ela vai entrar ali, ela vai tomar um passe e ela vai receber aquela energia. Então o branco vai facilitar que você receba. Não é que se você não tiver, se você tiver de preto e não tiver outro jeito, você não vai receber. Vai receber, mas o branco ajuda, o branco facilita esse trabalho. Tá certo? É só por isso. Só para facilitar o trabalho, não é porque é ruim, faz mal, é proibido, nada disso. Eu tenho milhões de roupas pretas, eu amo me vestir de preto. Mas quando a gente vai agir, é por isso que a gente pede às pessoas para irem de branco, né? Irem de roupa clara, né? Quando for a um terreiro, porque fica mais fácil de você receber as energias, receber as vibrações. Certo? Bom, vamos lá. O Fábio está perguntando aqui qual a opinião sobre os Exus serem chamados senhores do karma. Olha, eu acho que é porque, assim, o que a gente aprende com eles, né? E que a gente lê, que a gente estuda, e o que a gente aprende, que a maior aprendizado é com eles lá, é que Exu ele é executor, né? Ele é o executor da lei, né? Ele executa a lei do a quem doer. Né? E há de quem não andar na linha. Então, eu acho que a gente pode sim dizer, não sei se senhores do karma, eu acho que até um pouco sobrenatural, assim, a gente falar. Mas eu acho que eles são executores da lei, eles vão fazer com que a lei se cumpra de qualquer forma. Né? Seja ela, seja bom para você ou não. Então o Exu ele vai fazer a lei cumprir. O Exu não é bonzinho, o Exu não é mau, ele é justo. Então ele vai fazer com que as coisas se cumpram. Então se você joga pro alto uma pedra, essa pedra vai cair. E o Exu vai ser responsável por aquilo ali. Então o Exu ele é o aplicador da lei, o aplicador da justiça. Né? Então eu acho que é um nome que cabe até para eles, né? São chamados os senhores do karma. Vamos lá. Vinícius colocou que lembrando que o termo não é abate, e sim imolação, isso aí. Muito bem lembrado. Né? O certo é a gente falar imolar, vamos imolar os animais. Muita gente fala matança, né? Eu acho horrível, matança. Acho que vai ter uma matança, tem uma chacina de galinha no terreiro. Não é isso. É um ritual de imolação. A gente muitas vezes vai ter sacrifício de animais, não é sacrifício, é um sacrifício, né?
É um trabalho sagrado, que eles chamam, e que é muito sagrado, que é muito importante para quem está praticando. Né? O grande problema, agora voltando a falar um pouquinho de novo nesse assunto, o grande problema que eu percebo e que eu conversando, né, com babalaôs, com babalorixás e alorixás, né, do candomblé, é a banalização desse ritual. Porque para eles é um ritual muito importante, um ritual muito sagrado. E hoje o que a gente vê, o que a gente percebe, o que eles também me relataram, é que existe uma banalização. Para qualquer coisa, vamos praticar esse ritual. E não é assim. Isso é um ritual muito sério e muito importante para eles. E que não é a qualquer momento que isso acontece. Né? Então, essa banalização do ritual de imolação é que tem incomodado as pessoas. É isso que a gente precisa refletir. Vamos lá. Vini, meu primo, meu mestre. Ai, que lindo. Saudade de todos. Jaqueline Vieira colocou aqui: tô começando a achar que para todos os médios iniciantes de incorporação seja assim. É verdade, é muito difícil, é muito complicado mesmo. Né? E a gente falando de mediunidade, as pessoas elas estão esperando dormir. Né? Ah, eu vou dormir, apaguei, acordei. Cadê? O que houve? E esqueçam que isso não vai acontecer. Ninguém vai dormir e acordar. Pode acontecer uma vez ou outra, isso por uma necessidade, né? Mas ninguém vai dormir. Né? Aí dormir e acordar, o quê? E aí? Cadê? Quem veio? Saudades. Passa muito rápida, muito rápida. Cadê? Eu vou ler aqui o comentário do Babá Fábio. Exus cumprem com excelência mas executores do karma, espíritos na arte de organizar o caos e a representação da luz nas sombras. Bem parecida com o que eu acredito. Isso é justo. Pois é, primo, eu acho que é isso mesmo. Eles não deixam de ser os senhores do karma, né? Porque eles vão cumprir a lei. Então, isso não é anjo, não é príncipe, não é nada disso. Vamos lá. Mais uma perguntinha aqui do Vitor Hugo. Ele me perguntou por que quando entramos num terreiro para se consultar, as pessoas saem de costas. Ah, sim, entendi sua pergunta, Vitor Hugo, muito obrigado. Na verdade, a gente não sai de costas, a gente sai de frente para o altar. A gente sai de frente para o gongá. Né? Porque, como eu expliquei na semana passada, que alguém me perguntou o que é o gongá, o gongá é um dos pontos mais importantes dentro do terreiro. Ali é que está condensada toda a força e energia de um terreiro. Então, na verdade, a gente não sai de costas para essa energia, a gente sai de frente para o altar, saudando a energia do gongá. É justamente por isso, a gente não tem que sair de costas, isso e aquilo que é proibido, não. A gente sai de frente para o altar, para não virar as costas para o altar, para a gente receber de frente aquela energia e aquela vibração, certo? Agora aqui tem uma pergunta do Marcelo Rocha. Os orixás na Umbanda falam? Marcelo, muito obrigado pela sua pergunta. Muito boa essa pergunta, por sinal. A gente falou, acho que foi quando eu falei um pouco sobre Ogum, né? Que a gente falou dos falangeiros de Ogum. E eu falei justamente dessa questão, né? Dessa diferença de trabalho, né? Porque às vezes a gente acaba que as coisas se misturam tanto e a gente precisa separar o joio do trigo realmente. Umbanda não cultua orixá. Umbanda não trata orixá. Umbanda faz uma louvação aos orixás. A gente não faz um culto aos orixás. Quem cultua orixá são as nações de candomblé. Elas fazem culto direto aos orixás. Nós não fazemos. A gente faz uma louvação, a gente faz... como é que se diz? A gente pega os atributos dos orixás e trabalha pra gente. A gente faz as oferendas para pegar aquela energia, aquela vibração. A gente não faz um culto direto aos orixás. Então a incorporação que a gente tem dentro da Umbanda são dos falangeiros. O que são os falangeiros? São espíritos
que incorporam nos terreiros, representando as energias daquele orixá, representando aquela força, aquela vibração. Então, quando a gente vê lá um Xangô incorporado dentro de um terreiro de Umbanda, com aquela incorporação característica de Xangô que a gente vê, na verdade, aquilo é um falangeiro, é um espírito que está representando aquela energia. Não é o orixá, até porque o orixá de verdade ele não incorpora, o orixá é uma energia, né? Aí assim, falando dos rituais de nação de candomblé, eu não tenho propriedade para falar o que é a incorporação, se é o orixá, se não é. Aí teria que ser uma pessoa especialista, o que eu sei é muito raso sobre esse assunto, né? Sobre esse tipo de incorporação que é bem diferente da incorporação que a gente vê na Umbanda desses falangeiros. Você não pode comparar a incorporação de um Xangô dentro de uma nação com a incorporação de um Xangô dentro da Umbanda. É totalmente diferente, porque na Umbanda ali é um falangeiro, é um espírito que já viveu, que já encarnou, ele está ali representando aquela energia. Ou às vezes não, tá? Às vezes pode ser um espírito encantado, enfim. E assim, às vezes o que a gente vê e percebe não é muito comum essas entidades falarem. Não é comum, mas não é raro de se ver. Né? É muito comum a gente ver às vezes Xangô também fala. Né? É bem comum deles falarem. Algum fala sempre, fala muito. Né? Os seus 7 ondas que vocês veem incorporados, ele fala, dá mensagens, tudo isso. Agora os outros não é muito comum a gente ver falar. Não é muito comum a gente ver um falangeiro de Obaloaê, por exemplo, falando, dando consulta, nada disso. A gente não vê isso. Mas até os próprios de Ogum, né? Os falangeiros de Ogum, eles não dão consulta, eles só trabalham ali. Dão passe, né? Fazem um trabalho bem específico, não são trabalhos de consulta. Os trabalhos de consulta ficam mais para caboclo, preto velho, exu, criança, boiadeiro, né? Ficam mais para eles. E os outros, assim, é um pouco mais difícil. A gente vê uma Iabá falando. Às vezes, quando eles falam muito baixinho. Né? Mas, se você for a um terreiro e você vê um falangeiro de Iemanjá, uma falangeira de Iemanjá, por exemplo, falando né, como se fosse um caboclo, uma cabocla, não estranhe, porque pode ser aquela entidade ali é que representa a energia de Iemanjá. Né? Então, assim, não tem problema nenhum. Isso dentro da Umbanda não tem essa diferença. Não é comum a gente ver, mas acontece. Acontece muito mesmo. Por exemplo, a entidade que vem representando Iemanjá, quando incorpora, ela não fala. Ela não fala. Ela emite alguns sons, né? Quando ela quer falar alguma coisa, ela fala no ouvido da pessoa assim muito baixinho, né? Porque é uma energia muito sutil. Não é que ela não sabe falar, porque a energia dela é muito sutil, é muito assim, é muito peculiar dela, entendeu? Mas a gente pode ver outras que falam normalmente. Então isso não tem problema. Certo? Vamos ver aqui. Outras religiões, inclusive cristãs, têm essa prática de sair de frente para o altar, né? Eu não costumo muito frequentar, mas eu já vi sim isso, às vezes na igreja, né? As pessoas saem de frente. Eu acho que o enredo é o mesmo, assim, a gente sair de frente para o altar, que é o ponto central, que é o ponto mais importante. Aí a gente vê mais, a gente que é mais espiritualista, a gente vê mais como energia, né? Porque a gente precisa pegar aquela energia, tudo isso. Certo? Agora eu vou ler aqui a última perguntinha. É normal... É do Marcelo Rocha também, ele me fez 2 perguntas. É normal dar bebida alcoólica para o médium que está em desenvolvimento para facilitar a incorporação? Boa pergunta também, Marcelo. Bem interessante sua pergunta. Então, olha, se é normal, eu não sei. Normal, eu não sei. Mas é uma prática que eu não concordo. Porque o álcool ele altera o nosso metabolismo, né? Então, assim, eu acho que
não se deve utilizar dessa prática, eu acho que não se deve utilizar essa prática para um médium em desenvolvimento, porque eu posso confundir um pouco as coisas e eu posso trazer alguns prejuízos para aquele médium e para o trabalho que está acontecendo ali. O álcool ele é utilizado na Umbanda pelas entidades de uma forma muito específica. Elas utilizam aquela energia ali para um determinado tipo de trabalho. Não é para se embriagar, não é porque eles amam beber, não. Eles utilizam para aquele trabalho específico. Desculpe. No desenvolvimento, eu não acho aconselhável que a gente utilize bebida alcoólica, porque eu posso trazer alguns prejuízos para o trabalho espiritual daquela pessoa, para o trabalho mediúnico, desculpa, daquela pessoa. Então eu não acho bacana utilizar. Lá no terreiro, por exemplo, a gente tem regras muito rigorosas em relação ao consumo de álcool, né, pelo médium quando incorporado, né? Ele precisa ter um tempo de trabalho, de desenvolvimento, ele precisa ter passado por alguns rituais específicos de iniciação para poder fazer a utilização do álcool junto com a sua entidade e sempre com muita moderação. Né? Então, porque antigamente as pessoas falam, não, porque antigamente o meu avô, a entidade dele vinha, tomava um galão de 5 litros de vinho e ficava bonzinho. Sim, beleza. E ficava bonzinho, não ficava nem com cheiro, isso e aquilo, gente. Mas ingeriu para a nossa corrente sanguínea. Altera o nosso metabolismo. E no tempo dos nossos avós era outro tempo. Agora a gente está numa outra era, a gente está numa outra realidade. Né? A Umbanda ela evolui a cada dia. Obviamente a gente nunca vai perder as nossas raízes. A gente nunca vai perder aquilo que a gente aprendeu, que está na nossa raiz, na nossa ancestralidade. Mas as coisas elas vão mudando ao longo do tempo. Isso aí é fato. Então, bebida alcoólica durante o desenvolvimento para ajudar o médico, para facilitar, eu acho que não facilita, eu acho que atrapalha. Eu não faço essa prática, respeito quem faz. Quem faz deve ter sido orientado de alguma forma para fazer, deve ter algum fundamento aí para isso que eu não desconheço. Né? Mas eu não tenho esse tipo de prática. Gente, tem muita pergunta. Poderia falar um pouco sobre desdobramento? Eu vou anotar algumas pra gente falar que já são 8 e 10. Essas aqui vão ficar. Desdobramento é um papo longo, né? Então não vai dar pra gente falar agora, senão vai ser muito breve. Mas eu vou anotar aqui, quem me fez foi a Eloá. Eloá, eu vou responder na semana que vem, tá? Essa pergunta. E cadê? Deixa eu ver se tem mais uma aqui rápida. Sobre girar o médium para facilitar a incorporação no início. Olha, isso é outro ponto que eu também não concordo. Como eu falei para vocês antes, eu não forço. Eu acho que a gente não tem que forçar as coisas. Eu acho que as coisas têm que ser muito natural. Tem que deixar ali a pessoa ir sentindo a vibração naturalmente, ela ir sentindo aos poucos, sem pressa, porque a gente não tem que ter pressa, não tem que ter tempo. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento, cada um tem a sua hora. Então, é um tempo de adaptação entre a entidade. A entidade também está se adaptando a você, a sua energia, a sua vibração. Então, se eu girar você, você vai ficar o quê? Tonto. Então, você vai estar achando que tem alguma coisa ali, quando na verdade você está apenas tonto. Né? A gente às vezes vê as entidades incorporadas, elas giram muito, e quando elas estão ali firmes, elas estão firmando, elas estão fixando a energia delas, por isso que elas giram. Agora, eu pegar você e te girar, não vai adiantar, eu que estou te girando. Pra você ficar tonto, ficar zonzo, aí eu te giro, tu fica tonto, eu te dou um gole de cachaça, tu vai vai achar que tá indo e não tá indo. Essa é a minha opinião, eu sou contra isso. As pessoas que fazem, eu respeito, mas eu acho que não cabe, né? Nesse momento. Só um minutinho, gente. Pronto. Vamos lá. Parabéns pelas lives, muito obrigado. Viva a Umbanda, isso aí. Todos juntos pela Umbanda. Até porque tem integridade do médium quanto ao uso de
bebidas, pessoas que não podem por motivos de saúde e por vários outros motivos, né? Então, isso é muito complicado mesmo. A gente tem que ter realmente esse cuidado em relação à bebida alcoólica. Então, as perguntinhas que eu não respondi estão devidamente anotadas para a gente conversar na semana que vem, nesse mesmo horário. Tá certo? Concordo, cada um tem o seu tempo de incorporação. Tem gente que fala, mas fulano já tá aqui há não sei quantos anos e até agora nada. Mas tem contrato? Ninguém assinou contrato para dizer que você, olha, em um ano tu tem que estar incorporando, tem que estar falando, tem que estar dando consulta, fazendo trabalho. Não tem isso. Cada um, tem gente que vai muito rápido, tem gente que vai muito devagar, tem gente que às vezes coloca a carroça na frente dos burros, né? Então não dá. A gente tem que deixar as pessoas livres para ter o seu trabalho, o seu desenvolvimento. Isso é muito peculiar de cada um. E cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento, cada um tem a sua fase. Então é isso. E o mais importante é a gente estar entregue. Né? A gente está entregue ao trabalho, a gente está focado no trabalho espiritual. A gente vai, estamos concentrados, a gente tem que estar concentrado. Concentrado é o quê? A gente está entregue, eu estou aqui para isso. Né? Muitas vezes, eu já fui em alguns lugares, eu vejo que as pessoas elas relutam para o trabalho, para a incorporação. Poxa, mas é para isso que a gente está ali, né? Então a gente tem que ter foco, a gente tem que ter concentração e a gente tem que ter entrega. Isso é o mais importante de tudo. Tá certo? Cadê? Iniciação em bebida alcoólica não combina. Isso aí, Andressa. Adriana, é uma conexão mútua, ambos estão conhecendo a frequência e sintonia um do outro. Exatamente. Não deixa de ser um desenvolvimento para a entidade também. Não é um desenvolvimento dela, mas é um desenvolvimento dela com você. A entidade está se adaptando a você. Certo? Obrigado. Calma aí, gente. Não vai embora ainda não. Tô vendo murchando aqui, ó. Tinha 64, tô com 49. Tá? Ficou chato? Vamos, ainda tem umas coisinhas para falar. Mais uma live, esclarecimentos. Isso aí, Geisa. Tudo ao seu tempo. Bom, gente. Mais uma vez lembrando, nosso compromisso dia 13 de junho, às 19 horas. Vamos cantar pras almas. Vamos cantar para eles às 19 horas do dia 13. Dia 13 de maio, dia de Preto Velho, é o dia da libertação dos escravos, não é isso? Assinatura da Lei Áurea, né? Aí tem eu gosto muito de samba, né? Tem um samba antigo, acho que é da Mangueira, que falava assim, né? Onde está a liberdade, onde está que ninguém viu? Né? Eu queria saber onde está essa liberdade. Bom, e aí a gente fala de... Eu não tenho propriedade para falar sobre racismo. Não é meu lugar de fala, né? Porque eu não tenho como sofrer racismo, né? Não é o meu lugar de fala. O que eu posso fazer é me posicionar, é lutar, é falar, é estar junto, é defender... mas assim, o lugar de fala não é meu. Eu posso falar sobre outras coisas. Eu posso falar sobre homofobia, posso falar sobre intolerância religiosa, mas sobre racismo eu não posso falar. Não posso falar porque não é o meu lugar de fala. E eu acho importante a gente pensar. A gente pensar exatamente nesse dia 13 de maio do que a gente precisa se libertar. A gente precisa se libertar dos nossos preconceitos. Porque no fundo, todos nós lá no fundinho, a gente tem um preconceitozinho com alguma coisa que seja. Lá no bolsozinho, lá no fundinho do bolso tem um preconceito. E que a gente possa se libertar dos nossos preconceitos nesse momento. Porque senão a gente não vai ter liberdade nunca. A gente está se sentindo preso agora, que está em casa, não pode sair, isso e aquilo, né? Mas nós somos livres e que a gente possa verdadeiramente se libertar dos nossos preconceitos. Então, que nesse dia e que todos os dias das nossas vidas a gente possa dizer não ao racismo,
a gente possa dizer não à homofobia, à LGBTfobia, a gente possa dizer não à misoginia, à violência contra a mulher, a gente possa dizer não à intolerância religiosa, a gente possa dizer não a qualquer tipo de preconceito. Eu acho que é algo que a gente precisa muito, muito, muito refletir, principalmente nesse momento que nós estamos passando. Porque se a gente voltar para o mundo com os nossos preconceitos, eu estou falando de todo mundo, tá? Estou falando de mim, nem das 50 pessoas que estão aqui. Se a gente voltar para o mundo com os nossos preconceitos, não vai ter adiantado nada. Tudo isso que a gente está passando. Então a gente precisa pensar. Pensar que a gente tem que se libertar. Vamos refletir que a gente precisa se libertar do que a gente tem preconceito. Tem uma música do grupo É Preta que fala: "Para matar preconceito eu renasci". Essa frase abriu meu casamento, né? Para matar preconceito eu renasci. Elas estão falando muito de racismo e eu peguei para mim, falando sobre homofobia, né? Que a gente precisa renascer todos os dias. Então que a gente possa renascer todo dia para matar os preconceitos. Que a gente possa lutar, cada um no seu lugar de fala, e que a gente possa se juntar para isso. Então, gente, essa é a mensagem de 13 de maio. Onde está a liberdade, onde está que ninguém viu porque ela não existe ainda. O racismo é uma realidade. Nós somos um país onde existem... A metade da população é negra, mais da metade da população é negra. E existe racismo, existe sim. Existe homofobia, sim. Brasil é o país onde mais se mata LGBTs no mundo. No mundo existe. Existe preconceito contra a mulher. Existe violência contra a mulher. E existe essa doideira que a gente está vivendo de intolerância religiosa. Então que a gente possa, cada vez mais, nos livrar dos nossos preconceitos. Tá certo? Todo mundo falando aqui do samba da Mangueira, viu? É a Mangueira, 1988. Eu acho que eu não era nem nascido, né? Tô brincando, eu lembro exatamente desse samba. Esse samba é lindo. Onde está que ninguém viu? Moço, não se esqueça que o negro também construiu as riquezas do nosso Brasil. Esse samba é maravilhoso, eu adoro. Bom, gente, é isso. Queria agradecer a todo mundo. Quem tem respeito não tem preconceito. Isso aí. Lucimar, infelizmente muita gente vai continuar o mesmo. Muita gente ainda dormindo. Mas vamos torcer, Lucimar. Vamos torcer para que pelo menos uma parte possa acordar. Que pelo menos a gente faça a nossa parte. Vamos tentar fazer a gente a nossa parte. Não é? Gente, obrigado. Obrigado pela presença, pelos coraçõezinhos. Obrigado pela audiência. Divulguem a live para os amigos, para as pessoas. Tem um textão aqui, deixa eu ler rapidinho. Todos nós já passamos por algum tipo de preconceito. Quando as pessoas não nos conhecem, é mais fácil sair julgando. Exatamente, nós somos julgados o tempo inteiro. E a gente acaba julgando também, né? Que a gente possa julgar menos e fazer mais, né? Que a gente precisa fazer mais. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom ler as mensagens aqui de vocês. Preciso encerrar a live, senão fica muito longa. Gente, obrigado. Obrigado mesmo por tudo. Que a gente possa se encontrar em breve. Que a gente possa se abraçar em breve. Que a gente possa trocar afeto, trocar carinho, trocar amor. Muito em breve, eu tenho certeza que isso vai passar. E mais uma vez eu dou aquele recadinho. Gente, quem estiver precisando de ajuda, quem estiver precisando de qualquer coisa, fala, se comunica. Se não puder falar comigo, fala com outras pessoas, que a gente tem que fazer uma corrente do bem aqui para se ajudar. A gente não consegue passar por isso sozinho, tá? Então quem tiver com problema, quem tiver com dificuldade, qualquer tipo, vamos falar, pra gente tentar se ajudar, pra gente tentar se unir aí nesse momento difícil que a gente está vivendo, mas que a gente vai passar e a gente vai passar melhor. Devagar. Para encerrar, vou cantar um pontinho aqui de Preto Velho.
que o tempo está passando mais devagar agora. A gente teve uma mensagem ontem eu estive no terreiro para fazer as firmezas, a gente teve essa mensagem, né, de que o tempo, agora a gente está sentindo que o tempo está passando um pouquinho mais devagar, a gente está sentindo as horas passarem do jeito que elas são, porque a gente está menos acelerado. Levanta cedo, criança, quem com velho quer caminhar. Levanta cedo, criança, quem com velho quer caminhar. A estrada é longa e o velho caminha devagar. A estrada é longa e o velho caminha devagar. É devagar, é devagarinho, é devagar, é devagarinho. Quem caminha com preto velho nunca fica no caminho. Quem caminha com preto velho nunca fica no caminho. Devagar, devagarinho, a gente chega lá, a gente se liberta. Gente, muito obrigado pelas mensagens, obrigado por tudo. Fiquem com Deus. Mais uma vez, feliz Dia das Mães para todas as mamães. Que a gente possa estar junto, dia 13, às 19 horas. Um beijo no coração de todos. Esse povo é o povo de Guiné. Procure esse povo na praia. Esse povo tá lá. Procure esse povo na encruza. Esse povo tá lá. Procure esse povo na Umbanda. Esse povo tá lá. Esse povo trabalha com fé. Esse povo é o povo de Guiné. Esse povo trabalha